Vamos lá? Amém. Ora aí, já está contigo, Pete. Amém. Vamos lá então, galera. Vamos orar. Então, eu queria que todo mundo aí curvasse sua cabeça agora, onde você está. Feche seus olhos. Eu já queria começar com um exercício de oração. Imagine que você está perante a sala do trono. A sala, você não sabe, de repente, como é essa sala, mas se concentre no fato de que você está perante a presença de Deus enquanto você abre o seu coração para Ele agora nessa oração. Amém? E tudo aquilo que você pensa e você fala, você está fazendo isso diante do Senhor. Amém? Pai, nós bendizemos o Teu nome e te damos graça agora, Senhor. Nós queremos te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco, Senhor. Nós queremos louvar a Ti em todos os momentos, Senhor, pela Tua salvação, Senhor, pelo Teu poder que atua em nós, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, bênçãos nessa noite, Pai. Eu quero te pedir que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, à sabedoria, Senhor, ao entendimento, ao discernimento, Pai. Eu oro para que nós possamos nos desenvolver, Senhor, através da sabedoria, Senhor, nós possamos nos desenvolver no entendimento, Senhor, de como a Tua casa funciona, Pai. Em nome de Jesus. Então, eu oro, Senhor, derrama sobre cada um dos meus irmãos nessa noite sabedoria, Pai, entendimento, graça para conhecer e compreender as Escrituras, Senhor. Eu oro, Senhor, para que eles se desenvolvam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, naquilo que Tu chamou eles, Senhor, para que eles se tornem uma casa, Senhor, cada vez mais completa, Senhor, de acordo com o modelo celestial, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te bendizemos e nós glorificamos a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá, então. Eu gosto de falar desses assuntos como que uma aula, ok? Como se fosse uma aula. Então, eu quero que vocês anotem e guardem perguntas, ok? Guardem perguntas, desenvolvam perguntas, porque as perguntas, elas vão ser fundamentais para o desenvolvimento do ensino, ok? Então, pensem que as perguntas são como que chaves mesmo, onde vocês vão destravar, abrir sabedoria através daquilo que você se questiona. Amém? E aí, no final, a gente faz um tempo ali de perguntas, ou vocês mandam aí no grupo de vocês, vão mandando as perguntas e depois me passam e vamos ver como que a gente vai fazer isso, tá bom? Não é uma pregação, isso aqui não é, né? É instrução, mentoria, ok? Isso aqui é mentoria, tá? Tem muita gente aí fazendo mentoria, cara. Mentoria está relacionada a desenvolvimento específico de assuntos determinados. E a gente está falando especificamente sobre casa de oração, ok? Casa de oração. Então a gente vai analisar o contexto bíblico sobre isso, ok? E desenvolver os fundamentos em relação ao que o Senhor fala sobre isso e por que ela é tão vital para a igreja. Amém? Então vamos lá. Abram comigo aí para a gente começar Malaquias 3. Malaquias capítulo 3, você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Malaquias 3, ou anota a referência e depois você vai ler lá. Malaquias 3:17 diz o seguinte: eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Eu terei compaixão deles como o pai tem compaixão do seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ok?
Então Deus está falando que nos últimos dias, quando ele começar a agir, ele vai levantar um povo especial que para ele será como um tesouro, ok? E aqui a gente precisa entender e compreender que a palavra tesouro, biblicamente falando, ela sempre está relacionada a algo que está escondido, algo que está no secreto, ok? Então, o que o Senhor está falando? Que ele guarda no lugar secreto o seu povo, ok? Deus guarda no lugar secreto o seu povo, ok? E esse povo que ele vai chamar dele, né? Que será o povo que ele chamará de seu, que estará escondido no secreto, um tesouro especial. Ele vai revelar, ele vai mostrar esse povo a todos, fazendo separação dos justos e dos maus, ok? Então, Deus vai fazer isso nos últimos dias. Só que ele vai fazer isso com aqueles que estão no lugar secreto, naqueles que estão guardados em segredo, porque todo tesouro é mantido em segredo. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Então, eu vou abrir bastante a Bíblia, então se você não quiser anotar a referência e buscar depois, né, para a gente agilizar, pode ser também. Mas se tu quiser ler texto por texto, aí já vai abrindo Colossenses 3, ok? Colossenses capítulo 3. Versículos 3 e 4. Né, só para me complementar isso que eu estou falando, olha só. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Então agora conecte os dois textos e você vai ver que tanto Paulo e Malaquias estão falando a mesma coisa. Que o povo do Senhor é aquele que está escondido, que escondeu a sua vida em Cristo, porque morreu para essa vida, ok? Então, o primeiro princípio que eu preciso entender para o movimento de casa de oração é sacrifício. É você morrer, porque para se movimentar como casa de oração, você precisa morrer. Que aquele que não morre não consegue desenvolver um ministério de casa de oração, ok? E eu vou explicar direitinho nessa nossa aula agora sobre esse contexto, ok? De que, né, ministério ou serviço de casa de oração não é algo, não está relacionado a movimento, mas está relacionado a identidade. E eu vou explicar melhor mais para frente. Mas o que eu preciso entender? Paulo está falando aos Colossenses que eles estão escondidos, ok? Nós estamos escondidos com Cristo em Deus, porque a nossa vida está com Ele, porque eu morri para a minha própria vida, ok? Porém, quando Cristo, que é a nossa vida, for revelado, né, e a palavra revelação aqui é Apocalipse, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Lembra que a gente leu em Malaquias que quando ele agir, ele vai revelar nos últimos dias, quando ele agir, Deus agir, ele vai mostrar para o mundo quem é o seu povo, aqueles que são um tesouro especial que está escondido, ok? E ele vai fazer a diferença entre justos e injustos, porque na revelação de Cristo, nós também seremos revelados em glória, ok?
Então, nós seremos revelados em glória. Então, eu preciso compreender e entender que a movimentação de casa de oração, ela está relacionada totalmente aos últimos dias, ok? Está relacionada aos últimos dias, porque tudo que eu faço e me movo em relação ao movimento profético da casa de oração está falando daquilo que vai acontecer, amém? Então, é nítido que isso está conectado, a gente vai ver as profecias, nós vamos ler, né, as profecias, algumas profecias sobre casa de oração, nós temos na Bíblia, vamos analisar isso com aquilo que o Novo Testamento também diz, e nós vamos construir uma linha de pensamento para entender um pouco sobre isso, ok? Então, você precisa entender o quê? Que você é um tesouro especial para Deus, né? Só que você precisa estar escondido, porque se você é um tesouro, você está escondido. Você precisa estar escondido. E você não precisa manifestar e nem revelar nada agora. Porque esse não é o tempo. O tempo da revelação, da manifestação, né, está determinado e ele será junto com Cristo. Ok? Então, você precisa morrer para os seus desejos e anseios de autorrealização, o orgulho das suas realizações pessoais, que estão sempre conectadas com a exibição de quem você é. Então, você precisa morrer em Cristo, para que você possa se esconder nele, estar escondido em Deus e ser um tesouro para ele nesse lugar secreto. Amém? Então, a gente já começa já dando umas pauladas já, só para começar. Coisa leve. Amém? Então, vamos lá. O que eu preciso entender? Abram Isaías 54, 5 e vão anotando. Vão anotando aí. Então, no capítulo 54, ok? Capítulo 54 de Isaías, no versículo 5 diz assim: pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Então, o que eu preciso entender e compreender? Nós somos a esposa do Cordeiro. Nós somos a esposa. Quem criou o homem foi Cristo, na verdade, né? Não sei se você sabia disso, mas ali no Gênesis, quem pegou no barro e modelou o barro segundo a sua imagem, e a imagem de Deus é Cristo, então foi o próprio Messias. Então, ele está falando aqui que, na verdade, esse Deus de Israel é o próprio Cristo também. E ele é o seu marido, ok? Ele é o seu marido e aquele que ele fez, é o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Ele é o seu Redentor e o Santo de Israel de toda a terra. Então, Deus, ele se relaciona conosco dessa forma, como um marido. Isso já é bem manjado, acho que você já tem isso em mente já bem claro, sobre o fato de que o relacionamento que nós temos com Deus e ele conosco é como o de um marido e uma esposa. É um relacionamento de intimidade, de companheirismo, de amizade, né, de uma união completa. E isso vai se completar, né, pelo anseio desse relacionamento ser em plenitude. E isso está lá em Apocalipse 22, 17, também, se você quiser anotar ou abrir aí, que diz: o Espírito e a noiva, ou esposa, né, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem.
E aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. O que eu entendo? Que o Espírito Santo, como ele atua em nós hoje? Como eu sei que a pessoa, né, ela está cheia do Espírito Santo? Se ela está desejando a volta de Cristo, se ela clama pela volta de Cristo, se ela busca compreender e entender a volta de Cristo. Por quê? Porque o relacionamento, ok? O relacionamento que nós temos com o Senhor hoje de esposa e esposo é o conceito de distância que havia antes do casamento, né? O casamento judaico, no caso, que é o que está, que é a representação aqui. Não existe um descompromisso entre os noivos ou uma opção de aquilo se desfazer. Quando os noivos eram, né, eles decidiram, eles decidem pelo matrimônio e se tornam noivos, na verdade eles já estão casados. Eles apenas não consumaram isso, eles não consumaram o seu relacionamento. Então, eles já são casados, por isso que a tradução melhor para noiva seria esposa. Só que no nosso conceito de casamento, a esposa é aquela que já consumou com o seu marido. Mas no conceito de casamento judaico, não. Ela já era esposa, mesmo não estando consumado o casamento. Então, o que aconteceu conosco é isso. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso marido. Ele é marido, ele não é um noivo. Ele é o marido, já está determinado. Pronto, nós vamos casar com ele. Não tem uma opção de não casar. Vai casar. Agora nós precisamos ansiar por isso e ansiar para estar com o noivo. E esse anseio vai gerar em nós um clamor, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em nós age de uma só forma, clamando para que o noivo venha. Então, quem não anseia pelos últimos dias, né? Pelos últimos dias que eu digo, é a volta de Jesus, não é ansiar pelo mal, pela catástrofe, tudo. Não essas coisas, mas ansiar que essa era acabe para que seja consumado o nosso casamento. Então, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Ela não está vivendo debaixo desse clamor. Por quê? Porque não está ouvindo a voz. A voz do Espírito sempre vai clamar, vem. A voz do Espírito está clamando, vem. E vai se movimentar dessa forma. Então, e aí já entra em outros contextos, que é Evangelho do Reino, enfim, mas não é o caso agora. Mas abra Romanos, capítulo 8. A gente está só fundamentando, pessoal. Então, fiquem calmos que a gente vai chegar. Estou colocando alguns fundamentos em relação a como deve ser o nosso coração, ok? Então, o primeiro lugar que eu preciso entender sobre casa de oração é o coração. Então, abra Romanos 8, ok? No versículo 18. Então, olha só para corroborar com o que eu estou falando sobre a voz do Espírito no nosso interior, Romanos 8, 18, diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que os filhos de Deus, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza.
pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos os nossos direitos de adoção, incluindo, então aqui vai ter a chave hermenêutica do tempo que isso vai acontecer, incluindo a redenção do nosso corpo. Está falando de glorificação e ressurreição dos mortos, que acontece na volta de Jesus. Então, algumas outras traduções vai falar sobre a manifestação dos filhos de Deus, e todo mundo ora e prega a manifestação dos filhos de Deus. Então, deixa eu te explicar uma coisa. A manifestação dos filhos de Deus só acontece quando se cumprir Malaquias 3,17, quando se cumprir Colossenses 3, 5, 3, 3 e 4, né? Colossenses 3, 3 e 4, eu acho. Ali, eu já passei a referência antes. 3, 3, 3, 4. É isso aí. Então, eu preciso entender que esse texto, Paulo está falando sobre a glorificação e a ressurreição dos mortos. E ele fala aqui que quem tem o Espírito geme porque está aguardando, né? O Espírito nos traz antecipação disso. Ele é uma antecipação desse momento. Então, essa é a esperança de todo cristão. Está lá em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 6. É um fundamento básico da fé cristã, a esperança da ressurreição e do juízo eterno. No caso, o nosso juízo eterno será viver para a glória de Deus em toda a eternidade. Então, esse é o juízo, ou seja, a determinação de um juiz, do justo juiz. Se nós estamos em Cristo, nós, né, já temos esse juízo garantido. Mas o Espírito que está em mim, ele geme para que esse dia aconteça. Ok? Então, como que você discerne, né? Como que você discerne no seu interior a atuação do Espírito? Se você está cheio do Espírito, porque eu rodei no manto, né? Ei, cheio. Isso não tem a ver com ser cheio, isso tem a ver com o que Isaías 5 vai falar sobre embriaguez espiritual. Isaías 5 vai falar sobre estar embriagado, né? Que é algo totalmente negativo. Eu não vou entrar nesse conceito, né? Não vou falar sobre isso, sobre embriaguez espiritual e tal. Mas ser cheio do Espírito não é ser embriagado, ok? Não é ser embriagado, né? De qual Espírito também não sei. Não estou falando que não seja a atuação do Espírito Santo, mas nem todas manifestações que parecem ser do Espírito Santo são realmente do Espírito Santo, ok? Eu preciso entender, mas eu tenho discernimento de que se a atuação do Espírito Santo está me enchendo e me completando, quando eu busco os últimos dias, quando eu anseio pela volta de Cristo. E se eu anseio por essa volta, eu vou gemer em um lugar chamado secreto, ok? E esse lugar chamado secreto não só está relacionado a você entrar no seu quarto, fechar a porta e tal, porque Jesus quando fala disso também, ele está falando sobre o teu coração, ok? Mas se todos nós, no nosso secreto, parem e pensem sobre isso, estamos clamando pela redenção futura, pela glória futura, quando nós nos reunirmos, nós vamos clamar por quê? Pela glória futura. Porque a manifestação do reino de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, a redenção da criação só acontece na volta de Jesus. E não antes. Ok? E não antes. Então, porque tem muitas coisas que nós precisamos entender sobre o fim dos tempos para compreender melhor também
por que se movimentar como casa de oração hoje, mas que eu, como eu falo muito sobre o fim dos tempos, né, eu dou aula, quatro aulas por semana sobre o fim dos tempos, então isso aqui está na minha cabeça toda hora, mas enfim. Mas o foco aqui que eu queria trazer desse texto é sobre o fato de que o Espírito Santo ele me traz um clamor e um gemido sobre aquilo que vai vir, sobre aquilo que vai acontecer na volta de Jesus, ok? Então, a manifestação que nós queremos manifestar muitas coisas hoje, mas deixa eu te falar uma coisa, você não foi chamado para manifestar nada nessa era, você foi chamado para testemunhar nessa era. O que Jesus pede é que sejamos testemunhas nessa era, não manifestantes, né? Nós não somos militantes de um reino, nós somos testemunhas, embaixadores, ok? Então, vamos lá. Isaías 62:1, ok? Isaías 62:1. Abram aí, Isaías 62:1. Eu só queria também pedir aí para a Lu, não sei, ou para o Felipe, alguém daí. Como eu falei, é uma aula, quero que seja uma aula isso aqui. Então, se alguém perder uma frase, quer que eu volte, manda um WhatsApp aqui para mim, ou, sei lá, dá um toque aqui no meu WhatsApp, e daí eu olho aqui, ok? Beleza? Então, Rômulo, Isaías, fala. é só então para o povo entender que, na verdade, primeiro que vão ser algumas aulas, né? Você está literalmente trazendo o fundamento, a identidade de quem nós somos, para que a gente, entendendo esse lugar, comece a compreender o nosso papel como casa de oração e como Isso. ela se move para o fim dos tempos, tá, irmãos? Por isso que literalmente ele está trazendo esses fundamentos de introdução mesmo, ele está reposicionando a nossa identidade nesse Isso. cenário. Literalmente, quando ele diz que o que nós não somos, o que nós somos, ele está trazendo no nosso espírito Reposicionando a identidade. fundamento. Exatamente. Tá? Isso, exatamente. Isso, Lu. Isso me ajuda aí, traduz aí o que eu estou falando. É que você entende melhor como comunicar, né? Porque vocês estão aí sempre. Então, às vezes eu falo de uma linguagem e aí precisa ser traduzido, né? Não, Mas porque é exatamente isso. a gente finalizou, né, na semana passada, todo o contexto de caminhar em unidade, sermos um com Deus e um com o outro. E aí, Sim, é muito importante o que você está dizendo agora e nos introduzindo, porque naquele lugar de sermos um com Deus e um com o outro na teoria, com muitas aspas, agora você está trazendo esse lugar de unidade na realidade estruturada da noiva, nesse reposicionamento isso. coletivo Uhum. e não individual somente, como nós estudamos nas últimas semanas no contexto da unidade. Ok? Sim. Então, tá, beleza? Tem alguém de casa aí tem alguma dúvida, não está entendendo? Chama no chat, que a gente está aqui, os daqui também, a gente está com outro telefonezinho. Se você quiser fazer alguma pergunta, Isso. ele é o nosso Eu microfone. tô com o meu WhatsApp tá aqui nesse telefone, eu estou usando outro telefone para fazer, para dar todo esse suporte aí, ok? Perfeito. Mas Vai. eu acho que está sendo de bem claro como eu estou falando, né? Uhum, com certeza. Ah, ótimo. Ok? Então vamos lá. Então, Isaías 62:1 diz assim, ó: Por amor de Sião eu não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Amém? Então, o que acontece? Nós vemos aqui que existem quatro funções, ok? Desse testemunho que eu carrego
em relação à intimidade que eu tenho com o Senhor, e esse testemunho eu trago para dentro da comunidade, ok? Então vamos lá. Por amor de Sião, não me calarei. Então eu não consigo deixar de anunciar, porque eu amo Sião, ok? Eu amo Sião. E por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei. Então eu não consigo parar, eu não consigo aquietar quem eu sou, né? Eu tenho uma angústia no meu interior por amor a Jerusalém, ok? Até que saia a sua justiça como um resplendor. Então, está falando de um tempo. Então, isso só acontece se eu tenho paciência, ok? Então, a paciência é aquilo que me mantém, né? Sem parar de anunciar e sem parar de me movimentar. Então, está falando de anúncio, movimentação, através dessa esperança, até que, né, saia a sua justiça como um resplendor. Então, a justiça que vai sair de Sião, que vai sair de Sião, vai sair de Jerusalém, qual justiça é essa? Yeshua reinando, né, por toda a eternidade em Sião, em Jerusalém, ok? E a sua salvação como uma tocha acesa. Então, o que eu faço, né? Qual é o anúncio e o que me deixa inquieto até que venha a redenção e a justiça de Sião? O que? A salvação. E essa salvação, para mim, é como uma tocha acesa. Então, o que Deus fez na cruz foi me reposicionar para um lugar de sacerdote, ok? Eu fui reposicionado como um sacerdote que tem acesso a Deus. Então, Jesus não estabeleceu o seu reino. Ele não estabeleceu o seu reino, ok? Quando ele morreu na cruz. Ele não estabelece o seu reino nesse momento. Ele nos introduz espiritualmente no seu reino, ok? Nós somos transportados do império das trevas e somos colocados no reino do Filho do seu amor. Mas agora eu te pergunto, você está vivendo o reino de Deus ao seu redor? Não. Por quê? Porque o reino de Deus está falando sobre uma manifestação física e literal que parte de Sião, de Jerusalém, e se estende sobre toda a terra. Ok? Então, vamos lá. Eu preciso compreender isso. E eu, né, e como que eu vou anunciar isso e como que eu vou ficar inquieto? Onde eu devo anunciar e ficar inquieto? Onde eu posso ficar inquieto? Um lugar onde as minhas ansiedades são verdadeiramente saciadas, perante o trono da graça. Onde eu anuncio o desejo para que isso aconteça? No lugar secreto, onde aquele que pode me ouvir, e não só pode me ouvir, mas é o único que tem a resposta para o meu clamor, pode, né, trazer a resposta, né? Ele pode me responder, enfim. Então, e isso vai fazer com que a salvação dele ela venha como uma tocha acesa, ou seja, é uma luz. Ela vai iluminar, ela vai trazer clareza e iluminação, ok? Deus deu ao seu povo uma promessa quádrupla através de Isaías. Primeiro, não ficar calado, isto é, falar profeticamente para pare pelo seu povo. Segundo, não descansar ou ficar inativo, isso é mover em poder e através do seu povo, né? E através do seu povo. Terceiro, liberar uma brilhante justiça em nossos corações, né? Tá falando da esperança, né? Isso você só espera isso no seu coração. E quatro, fazer com que os nossos ministérios andem para frente como uma tocha acesa, ok? Então, por que o ministério de Paulo foi o ministério que mais
foi acentuado, vamos dizer assim. Ele foi o ministério que mais brilhou, né, entre os apóstolos. Né? Nós temos isso pelo fato de que o Novo Testamento, a maioria das igrejas, né, a nossa doutrina cristã foi construída pelas cartas de Paulo, ok? Então, abram 2 Pedro, que Pedro vai dar o testemunho acerca da vida de Paulo. Por que isso acontece? Então, 2 Pedro 3, capítulo 3, versículos 15. Vamos lá. 2 Pedro 3, 15, diz assim: E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram as suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. O que ele está falando aqui? Pedro está falando sobre os últimos dias e como um cristão deve entender e compreender alguns assuntos sobre os últimos dias. E no final, né, desse assunto, ele vai dizer, olha, sobre essas coisas, a pessoa que mais fala, que mais entende, né, é Paulo. É ele que mais faz isso. Ele faz isso em todas as suas cartas. Né? Você nunca parou para pensar nisso, mas todas as cartas de Paulo, ele fala sobre os últimos dias. E vários assuntos. E quando ele libera a doutrina, ele está com o coração ansiando por algo. E por isso que ele se move, é por isso que ele se move, é por isso que ele não consegue parar, é por isso que ele não consegue parar de escrever carta, anunciar, pregar, se movimentar. Por isso que ele pratica a justiça de forma brilhante, né, como um resplendor, e o ministério dele é como uma tocha acesa, ela vai à frente, iluminando, ok? Por quê? Porque ele ansiava os últimos dias, e ele se movimentava a partir desse desejo, ok? E né, como que ele lida com o povo em relação a isso? Né? Além do ensino, é claro, ele anuncia a paciência, a esperança e como eles devem lançar aos pés do Senhor a ansiedade dessas coisas, tanto as aflições dessa presente era, que não vão nos deixar, porque está determinado que nessa era ainda, né, seja uma aflição para nós, ok? Nessa era você não vai viver manifestações do reino de Deus. Você tem testemunhos do reino de Deus, mas não manifestações. A gente precisa inverter algumas palavras do nosso vocabulário que nos foi ensinado errado. Não existe manifestação do reino de Deus nessa era, porque o presente século pertence a o príncipe dos ares, né? O Mefibosete, mochila de criança, tinhoso, mochila preta, né? O orelha suja, né? O cramunhão. Então a ele pertence esse presente século, essa era. E essa era tem um fim. Então todos os meus anseios e desejos e até palavras que você tem, e quanto mais você entra no secreto, mais palavras você recebe, isso está relacionado à era vindoura. Provavelmente está relacionado à era vindoura, se não são anúncios, né? Se não são ministérios de anúncio, se são ministérios ou obras de manifestação do reino, são todas para a era futura, não para essa era. E você só vai descansar
e entender isso se você compreender que você precisa estar hoje criando combustível em oração para a próxima era, para a era vindoura, ok? Então, eu queria falar sobre agora, né, sobre a identidade da igreja, da casa de Deus, né? Então, a gente precisa entender isso. Vocês entendem muito bem isso, né? Meu Deus, vocês mais do que ninguém já compreenderam que igreja, na verdade, é casa, Bait, ok? Agora, como a Bait funciona? Ela tem uma identidade, ok? Ela tem uma identidade. Então, vamos lá. Isaías 56, ok? É uma profecia dos últimos dias. Vamos lá. Isaías 56, ele vai, né, eu vou fazer um resumo aqui, ele está falando sobre estrangeiros ou gentios que habitam no meio do povo de Israel, ok? E que guardam o sábado e tal. Ele fala, tenham esperança. Vocês são o meu povo, tenham esperança. Não se considerem como estrangeiros mais, porque vocês estão guardando o meu sabate, o meu descanso, não o sétimo dia, mas vocês estão guardando Cristo. É uma, né, nós precisamos entender o que profeticamente está falando. E aí ele chega no versículo 6, abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam o seu nome, que o adoram e não profanam o sábado, e que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte, Sião, Jerusalém, e os encherei de alegria, ok? Então você precisa se encher de alegria. Aonde? Em minha baite de oração, em minha casa de oração. Aceitarei os seus holocaustos e sacrifícios, pois o meu templo será chamado casa de oração, baite de oração, para todas as nações. Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, diz: também trarei outros de volta além do meu povo. Então, Isaías ele já tá liberando mistérios profundos que Paulo vai falar em Efésios 2, 10 em diante, vai dizer, olha, o mistério que esteve oculto é esse, que dos dois, gentios e judeus, o Senhor vai fazer um novo povo, ok? Por que ele vai fazer um novo povo de judeus e gentios? Para que a sua casa seja uma casa de oração para todos os povos, não uma casa de oração para o povo judeu, mas é uma casa de oração para todos os povos. Então, qual é a identidade, né, da casa? Então, nós já entendemos, né? Nós já entendemos que igreja é a casa de Deus, ok? É a casa de Deus, Betel, ok? Mas agora eu preciso entender o que eu faço nessa casa. Qual é a minha atitude em relação a ser casa de Deus? Casa de oração, sacerdócio, ok? Então, eu preciso compreender e entender que se ele falou que a função da casa é ser oração para todos os povos, eu preciso me movimentar nisso. Essa é a identidade principal das comunidades cristãs, de toda a comunidade cristã. Então, todo o povo que se chama pelo meu nome, ele deve funcionar dessa maneira, porque se não funciona, não é casa. Também não é casa, porque também ele não habita. Ok? Então, cara, isso foi. Eu sei que foi pesado eu falar isso, mas eu preciso entender e compreender
Casa de oração é a movimentação da igreja, é a movimentação dos santos, é se movimentar em oração para todos os povos. Foi isso que ele determinou. A profecia é essa. Então eu preciso entender e compreender. Se eu amo o Senhor, se eu guardo o sabate, o descanso, que é Cristo, né? É Cristo. Eu vou me movimentar de uma única forma, sendo um sacrifício, um holocausto perante Ele, ok? Linka quando fala aqui, aceitarei os seus sacrifícios, os seus holocaustos, né? Linkem com Romanos 12, é isso que ele está falando. A verdadeira adoração, Romanos 12, versículo 1 e 2, né? É isso que a gente precisa entender. Não, a gente vai sacrificar. Agora, ele quer que você se morra, né? Como que você vai morrer? No lugar que você mais detesta estar, em um lugar de oração, né? Não estou falando para você, mas, cara, como é difícil fazer crentes orarem. Como é difícil fazer a igreja orar. Por quê? Eu acho que porque não é casa. Porque não entende sacerdócio, não entende aliança, né? Como você estava falando, cara, se entender aliança, é isso. Como que eu me relaciono? Eu me escondo nele. Eu vou para um lugar secreto, um lugar de oração. Quando a igreja, né, estava reunida, pode falar, se eu bati coisas aí que não devia, fala aí, pelo amor de Deus. Ao contrário, só porque você falou algo importante, no contexto de que como é difícil fazer o povo orar. E aí a gente tem muitos irmãos aqui até de outras comunidades também assistindo e tudo mais, e aí você pode estar se perguntando, mas o povo ora, faz campanha e tudo. A gente não está falando de uma oração demandada pelas nossas realidades humanistas, naturais. Sim. De fazer o povo orar é orar baseado nas profecias, como o próprio Isaías fala a respeito dos eunucos, que oram guardando o direito, a prática da justiça, de olho na salvação que está prestes a chegar. E não no emprego que perdeu, no marido que foi embora, no filho que está drogado, por mais legítimas e reais que sejam essas demandas também. Se eu estou escondido num lugar de oração, o meu lugar de oração primário, e esse que é o difícil de estar, é naquilo Sim. que ele diz que é a oração, e não naquilo que eu determino a partir das minhas demandas. É doideira ou tá certo isso? Só para a gente alinhar? Não. O povo vai dizer, Não, isso a gente ia começar a construir mais para frente, ok? tá bom. Não, mas é exatamente isso. É Beleza. exatamente isso. Então eu preciso entender e compreender que agora, e é o que eu vou falar, na verdade, agora. Que tipo de casa de oração é essa? Né? Como você falou, e aí era uma coisa que eu ia falar. Né? O povo ora, o povo faz campanha, né? Que, na verdade, se você fizer uma campanha pelas nações, top, porque é a casa de oração para os povos, para as nações. Aí você está entrando no caminho certo. E quando você ora para você, por você, né, ou pelo seu marido, pelo seu filho, né, por exemplo, você está buscando os seus próprios interesses. Você não está se relacionando com Deus como uma esposa. Você está se relacionando com Deus como, eu vou falar, é pesado, como uma prostituta. Que se deita em intimidade para receber algo. É muito pesado isso, mas é assim que é. Então, se você, né, não busca o interesse do marido, porque essa é a realidade do casamento, a mulher, ela tem que ser submissa, ok, né? A gente não é feminista, e a submissão está falando de se submeter à missão, ou seja, o nosso noivo, ele tem, cara, ele está focado em algo.
ele tem um foco em um trabalho, uma missão. O nosso relacionamento como noiva com ele é ser submisso, ou seja, estar debaixo dessa missão, né? E fazer várias submissões para prosperar a missão do nosso noivo, ok? Então eu preciso entender e compreender isso. Eu preciso entender e compreender isso. Mas agora eu vou mostrar qual casa de oração Isaías está falando através das profecias. Então abram lá Amós 9. Amós 9. Amós capítulo 9, versículo 11, ok? Diz assim, essa é a profecia, ok? Só isso aqui é profecia. Eu só estou lendo e fazendo uma exposição do texto, daquilo que o texto está falando, tá bom? Vamos lá. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi, ok? Naquele dia, nos últimos, no caso. Ele está falando de fim dos tempos, porque todos os profetas também tinham uma única coisa em mente. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei os seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei e restaurarei a sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas, então ele vai falar de várias bênçãos aqui e tal, sobre a terra, mas o ponto interessante é que nos últimos dias o Senhor vai restaurar um movimento, que era o movimento que Davi levantou. A casa de Davi está falando, né, a tenda caída de Davi está falando do movimento de oração 24 horas por dia que existia em Jerusalém, ok? Então todo mundo lembra e já ouviu uma série de pregações, ok? Sobre quando Davi leva a arca para Jerusalém. Ele levou a arca. E aí o sacerdote morreu, porque estava levando a arca em carro de boi. E aí Davi para, lê as escrituras, aprende e entende que não dá para carregar a arca dessa forma. E está lá felizão. Daí ele faz da maneira correta. Agora, né, ele faz, né, como deveria ser feito corretamente. E aí você já ouviu muito, mas por que ele leva a arca para Jerusalém, sendo que ela tinha que ficar na cidade de Siloé? Ela precisava ficar e permanecer no tabernáculo de Moisés. Era a lei, porque Davi, que era segundo o coração de Deus, ele entendeu coisas do Senhor sobre os nossos dias. E ele entendeu que a presença de Deus agora não mais, né, futuramente, quer dizer, não mais seria representada por uma arca física, mas ela seria real, palpável, a presença de Deus, né? Vocês já tiveram, né, e eu creio que, né, permanecem nesse lugar da presença de Deus. Ela estaria entre os homens, e os homens não morreriam por estar na presença de Deus, não sendo sacerdotes. E mais, ele entendeu que aqueles que estariam em volta da presença de Deus, eles fariam três coisas: adorariam, proclamariam e profetizariam. E é exatamente isso que ele entendeu e começou a praticar. Ele constrói uma arca em Jerusalém, uma arca não,
uma tenda para a Arca da Aliança em Jerusalém, separa 3 famílias, né, de ministros, de sacerdotes, para ministrarem 24 horas por dia, todos os dias, perante a presença de Deus, cantando, salmodiando, proclamando e profetizando. Então, tudo isso acontecia em Jerusalém. Só que isso termina depois do reinado de Salomão, isso se acaba, ok? Mas o Senhor promete em Amós, ele profetiza através de Amós o quê? Que ele restauraria essa tenda. Ele ia restaurar a tenda caída de Davi, ok? Ele ia restaurar isso. E como é essa restauração? O que é essa restauração? É o movimento da igreja. É o movimento da igreja, é a casa de oração, ok? A igreja é isso. Então, abram em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, espera aí que eu estou procurando texto aqui. Atos 15, versículo 16. Atos 15. Opa, Isso. pô, os caras já estão lá na frente, velho. Aí, opa, aí tá. Oi, Léo, te amo, cara. É isso que eu ia falar, Te ele é o amo, meu filho, é o cara do turno, né? cara. Puxa, o bicho é. Velho, tá na frente. Ô, Léo, por que você não dá essa aula, cara? Pelo amor de Deus, véio. É tudo
não é isso. Prestar culto a Deus não está relacionado com isso. Prestar culto a Deus é estar na presença dele, lado a lado, todos, um do lado do outro, orando, profetizando, proclamando. Isso é o verdadeiro culto. Isso é o verdadeiro culto. Então, nós vamos falar em algumas aulas para frente sobre o proclamar as Escrituras e como isso é a melhor pregação da sua vida. Como isso vai ser a melhor pregação da sua vida. Que não vai vir de uma pessoa te ensinando, mas vai vir do próprio Deus te ensinando enquanto você ora. Ok? Então, por que a igreja é tão fraca? Porque ela não vive de acordo com a sua identidade. Porque dentro da identidade da igreja está o poder dela, os dons, os talentos, a vocação. E a igreja que não vive, ok? De acordo com a sua identidade, ela perece. Ela perece. Ok? Então, eu preciso entender e compreender isso. Quando nós, né, gentios, começamos a entrar na igreja, isso destravou o entendimento na igreja primitiva. Não, peraí, isso está correto. Porque essa maneira como nós nos reunimos, como que eles se reuniam? Você vai ler em Atos. Todas as vezes que eles se reuniam, eles tinham um propósito. Orar a Deus, salmodiar, isso era comum, era normal. Quando eles receberam o Espírito Santo, quando eles estavam orando, quando que eles foram impulsionados a pregar o Evangelho, ali no capítulo 4, quando eles foram orar. Mas eles não foram orar por si, todos como um só. A Bíblia diz como um só, aliança, unidade. Todos como um só fizeram o quê? Clamaram acerca do propósito de Deus e não do seu propósito. Então, eu preciso entender e compreender que quando eu oro pelos meus propósitos, eu não estou sendo casa de oração, eu estou sendo um filho de Deus fazendo uma petição individual. Casa está falando de comunidade, na comunidade, eu com os outros, porque eu preciso entender, eu não sou igreja aqui na minha casa, sozinho. Não tem como. Eu não sou, eu faço parte da igreja, mas eu sou igreja e eu me movimento no corpo quando eu estou reunido, não quando eu estou sozinho. Então, quando eu estou sozinho, Deus está me ouvindo porque eu sou filho dele agora. Então, nesse lugar eu posso fazer as minhas petições, mas quando eu estou reunido, eu me movimento para um único propósito. Qual o propósito? Para que a movimentação das minhas orações, daquilo que eu profetizo, daquilo que eu proclamo, abençoe todos os povos. Isaías 56, para todos os povos, para as nações, para os gentios. Por quê? Por que isso? Porque eu anseio a volta de Cristo. E se eu anseio a volta de Cristo, eu preciso apressar essa volta. E como eu apresso essa volta? Romanos, capítulo 11, abram lá. Só antes da gente entrar em Romanos, capítulo 11, vou abrir um parêntese aqui. Em relação à movimentação de casa de oração, ok? Movimentação de casa de oração não existe sem fazer parte de uma comunidade de fé. Ou seja, isso é a identidade da igreja. Então, não pode ser um movimento para-eclesiástico, ok? Isso tem que fluir da comunidade, a partir da comunidade. Não existe, ok? Não existe. No momento que nasce um movimento de casa de oração para eclesiástico, logo ele já não ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade, porque ele já não faz parte do corpo. Porque isso é a identidade da igreja. Vocês entenderam? Vocês compreenderam isso?
Então, essa é a identidade da igreja. Então, a igreja precisa se movimentar nisso. Ah, e a minha igreja não se movimenta como dessa forma. Beleza, você já orou para Deus para que isso toque no coração dos seus líderes? Você já conversou com os seus líderes em relação a isso? Ok, você conversou, não vai rolar. Você já orou para Deus para você encontrar uma comunidade que viva dessa forma, para que você possa fazer parte dessa comunidade? Não, porque eu vejo isso acontecer em vários lugares do Brasil, alguns já até, infelizmente, se arrebentaram, já acabou, não deu certo. E alguns de formas bem escandalosas. Por quê? Porque não estavam se movimentando a partir da comunidade de fé. É no movimento para-eclesiástico. Então, tudo que é para-eclesiástico está fora da igreja, pronto. Não, né? Então, por isso que eu falo, missão. Cara, missão é... Qual é a missão? A missão de Deus hoje na Terra é a igreja. Então, não tem como fazer missão fora da igreja, se eu não faço parte da igreja, se eu não tenho... Não existe isso. Então, tudo nasce da comunidade. Então, pode ter um movimento grande e tudo, porque tudo aquilo que o homem se junta para fazer e intenta no seu coração, ele faz e acontece. Mas isso não significa que Deus esteja aprovando, dando aval. Não significa. Pode ser grande, bonito, né? É igual Laodiceia. Olha, você acha que você é rico e não precisa de nada. Mas, ao meu ver, você é pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro, colírio, vestes, lave suas vestes. Ok? Então, eu preciso entender e compreender isso. Não se envolva com movimentos de casa de oração que são para-eclesiásticos, que eles não funcionam a partir de uma comunidade. Isso é a identidade da casa. Então, você precisa estar na casa para fluir dessa forma. Se você não está na casa, então você não funciona. Você tem uma identidade, mas você não é. Ok? Então, né, vocês entenderam isso? Funciona de uma forma, mas não é. Você não é, simplesmente. Então, eu preciso entender. Beleza? Romanos 11, eu vou falar por que a casa de oração é a casa de oração para todos os povos e por que quando nós nos movimentamos dessa forma, nós nos movimentamos em prol, ok? Em prol dos povos. Vamos lá. Romanos 11, versículo 25. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério. Então, Paulo está falando que isso aqui era um mistério, porque todos os mistérios foram desmistificados em Cristo, ok? Não existe mais mistérios. Todos os mistérios foram revelados aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios, nações, se completem. Ok? E assim todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança, a aliança com eles. Eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. E isso beneficia vocês, gentios, no entanto, porque ele escolheu, olha só, porque ele escolheu seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles ainda, os judeus, ainda são o povo que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e o seu chamado, ou em outra tradução vai dizer, porque a vocação de Deus e o dom de Deus e a vocação são irrevogáveis. Né? De repente, na sua tradução está assim, na minha está assim, pois
as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Então, ele não está falando do seu dom, do seu ministério, disso. Ele está falando do que ele fez com Israel. Não pode ser anulado. Não pode. Então, tem alguns reformados que ainda não entenderam esse texto aqui ainda. Mas, vamos lá. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberão misericórdia. Agora eles são os rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês. Aí ele vai falar sobre o fato de que nós éramos rebeldes antes, mas agora o povo de Israel é rebelde. E nós estamos com Deus. E eles um dia vão alcançar misericórdia, porque foi a misericórdia que nos tirou da rebelião. E ele colocou Israel debaixo de rebelião para que eles pudessem receber misericórdia. Olha só a loucura. Mas o fato é que, por que eu estou falando disso? Porque existe um tempo, ok? Um tempo determinado por Deus, que é chamado o tempo dos gentios, o nosso tempo, onde nós estamos sendo alcançados pelas boas novas do Evangelho. E isso enquanto o povo de Israel está endurecido. Então, por que a nossa movimentação é casa de oração para todos os povos? Por quê? Porque preste atenção, quando os gentios forem alcançados, né, na totalidade que Deus determinou, nós não sabemos qual é esse número, mas quando forem alcançados em sua totalidade, vai ocasionar o quê? O quebrantamento e o ciúme em Israel. E Israel vai se converter de volta. Eles vão retornar ao Senhor. Eles vão voltar agora para Deus. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, mas quando isso acontece? Né? Nós vemos que tem um trecho aqui no versículo 26, que é uma profecia. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Eu removerei os seus pecados. Isso aqui é nova aliança. E essa nova aliança vai acontecer e vai ter plenitude na volta de Cristo. Quando que os judeus serão salvos? Na volta de Cristo. E quando Jesus volta? Quando se completarem o número determinado, né, que nós não temos ideia qual é, mas está determinado por Deus, de nações alcançadas, gentios alcançados. Então eu preciso entender que a movimentação de casa de oração, ela é a movimentação que coopera com a volta de Cristo. E aí conecta com o que eu falei desde o começo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu só tenho um clamor e um gemido dentro de mim, a volta de Cristo. E como eu coopero para essa volta? Sendo casa de oração. Sendo casa de oração, porque tudo aquilo que nós pedimos, em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Deus, então isso vai ser respondido pelo Pai. Só que nós, nessa era, precisamos entender e compreender que nós precisamos bater, 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 até que se abra. Nós precisamos clamar, 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 até que sejamos atendidos. Por isso que isso é incessante, constantemente, e não para, ok? Então, eu vou parar agora, são 9h30, porque também foi muita, muita informação, então vamos com calma, né? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, vamos devagar e sempre. E eu queria que, né, a pastora Lu aí, Felipe, pessoal, Eliel também pode dar uma resenha, né, dar o feedback e fazer alguns comentários, né, daquilo que eu falei e depois perguntas. Pode ser assim? Pode sim, vou deixar o povo de casa começar aí, se tem alguma anotação, alguma curiosidade daqui também, só pegar o telefone aqui, gente, e aí abre a câmera e pergunta, ou faz alguma colocação.
Vamos daí, quem está de casa? Sem medo, galera. Está todo mundo tímido, gente. Oi, Quem está Oi, aí? Enel. eu. Vai lá. Não, só uma dúvida aqui. O que acontece? A igreja, né, brasileira, assim, no geral, ela é muito acostumada com a questão da oração só com pedidos, né? Sim, E assim, petição, né? isso na realidade, isso sempre me incomodou, mas eu não sabia o porquê que me incomodava. Eu sempre até brincava, pô, não me chama para culto de oração, não. Ficar falando, aquelas, né, ficar aquela petição, aquela, assim, né, assim, eu não quero, né, de maneira nenhuma desrespeitar, né, às vezes a pessoa, né, tá passando por algum momento, né, então é aquele momento ali. Assim, mas é uma dúvida, assim, aonde, não, aonde não, qual a diferença, né, de você, assim, quando que se manifesta a casa de oração, assim, e até aonde eu posso fazer os meus pedidos individuais, né? Porque também é legítimo, né? Mas até aonde eu posso ir? Não sei se conseguiu me Sim, entender. não, eu entendi. Primeiramente, né, vamos entender, né, que a gente falou, cara, me incomodava o fato de que as reuniões de orações sempre estavam relacionadas a petições, né, das pessoas, porque não entende identidade, né? E como você falou, cara, qual o lugar, qual o limite? Então, lugar de petição é a sua casa, é o seu quarto, né? O teu secreto, esse lugar secreto de intimidade com o Senhor é onde você vai fazer a tua petição, porque é nesse lugar que ele vai também te responder, né? Ele vai te dar a resposta da sua oração. Mas aí eu preciso entender e compreender que no coletivo, quando eu estou reunido no coletivo, Deus não espera as minhas petições pessoais. Ele espera que no coletivo ele seja o centro, não nós. Sim, Então, ele tem pedidos de oração. É ele que tem clamores que tem que ser colocados sobre os nossos lábios. Porque Deus trabalha com a terra de uma forma, que é o sacerdócio. O que é o sacerdócio? É um homem que se apresenta perante a presença de Deus e apresenta perante Deus os problemas da terra. Então Deus o abençoa e essa bênção, quando ele sai da presença de Deus, ele libera essa bênção para a terra, ok? ok. O problema é que nós não sabemos e nós não nunca identificamos o problema da terra. Nós sempre estamos focados nos nossos problemas. Por isso, quando a gente se apresenta perante Deus, nós sempre estamos fazendo as nossas petições, porque a gente não está olhando nem para Deus. Eu estou olhando só para mim. Mas se eu olhar para Deus, eu vou entender o caráter dele e o que ele deseja que eu ore, o que eu clame, o que eu peça. Esse era o trabalho sacerdotal. O sacerdote, ele antes de se apresentar perante
Deus para os, né, pediu perdão dos pecados do povo, e aí que a gente tem que entender, era a função dele, ele recebia perdão antes através do sacrifício. Então ele entrava nesse lugar sem petições por ele, porque ele não tinha pecado mais, vamos dizer assim. O cordeiro era sacrificado para ele, né? Para que ele pudesse entrar na presença, e ele na presença apresentava a petição do povo, né? A problemática do povo, e abençoava o povo, e isso abençoava a terra. Então eu tenho que entender isso. Eu preciso entender isso. Hoje nós, ok? Nós somos um povo sacerdotal, então todos nós nos apresentamos perante a presença de Deus. Nós temos que nos apresentar perante a presença de Deus para clamar pelas problemáticas que nós vemos no mundo. E principalmente, qual é a principal problemática do mundo? O pecado. Né? O problema do mundo, na verdade, é o pecado. Então, Sim. eu preciso clamar por movimento de missões, movimento de pregação do evangelho, quebrantamento de coração, entendeu? Então, são coisas que não estão relacionadas à minha vida, está relacionado ao próximo, ao perdido, aquele cara que está morto nos seus pecados. Só que eu não sou um bom samaritano. Eu até curo as feridas fisicamente, eu tenho trabalhos sociais, mas o problema dele é o pecado. Só que o coração dele não vai se quebrantar se eu não me envolver em oração, se eu não me movimentar primeiro, como casa, em oração, junto com uma comunidade em prol dele. Então eu preciso entender isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Léo, Sim, mas eu sim. acho que o ideal seria que as nossas petições fossem feitas no nosso quarto. E Entendi. esse é o lugar das nossas petições. Quando nós estamos reunidos na comunidade, quem está ali é Deus. Ele é o foco, não é nós. Entendi. É as problemas. Porque se eu clamo pelo coração, pelo clamor do coração de Deus, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas me serão acrescentadas. Então eu preciso ter fé de que quando eu busco o clamor do coração de Deus, aquilo que eu pedi no meu secreto vai ser respondido. Porque ele também sabe, porque eu já pedi em secreto, é o mesmo Deus. E eu preciso entender que na escola eu vou lá, eu sento, eu aprendo, ok? Na quadra eu vou lá, jogo bola e me divirto. No Detran eu vou lá e pago as multas, pago os meus tributos. Na prefeitura eu faço algo, na praça eu faço algo, no mercado eu compro comida. Na casa de Deus, ele é o centro. Na minha casa, ele me dá a chance de apresentar quem eu sou. Né? Então, cada lugar tem a sua função específica. Amém? Amém. Beleza? Beleza. Recebi uma pergunta aqui que eu vou responder agora, de um pastor amigo meu aqui, de um cara sobrenatural. Sobrenatural. Porque as igrejas, no modo geral, não trabalham com casa de oração, mesmo nos dias de hoje? Primeiro, nós estamos vivendo um tempo de que Deus está despertando alguns lugares e algumas pessoas para os últimos dias, porque nós não estamos vivendo os últimos dias. Então, Deus está preparando precursores, pessoas que vão ir antes, preparar o caminho. Então, entendam que vocês estão sendo abençoados, porque Deus está liberando coisas para vocês que a maioria não entende mesmo e não vai entender, porque ainda não é os últimos dias como igreja, ok? Então, e por que elas, em modo geral, não vivem como casa de oração? Primeiro, não lê a Bíblia, não lê as Escrituras, estão acostumadas com um sistema e esse sistema funciona, então por que parar, né? Então, eu creio que é por isso, por não entender, não discernir. Então, e muitos, na verdade, muitos lugares não são igreja.
São instituições apenas, mas não funcionam como igreja. Deus não considera. É só uma instituição. Pô, mas funciona lá, cara, né? As pessoas são salvas e tudo. Será, né? Será mesmo que... Será que essa pessoa está vivendo o propósito? Será que essa pessoa realmente foi salva? A vida dela condiz com a salvação? Né? Bom, mas enfim, deixa, né? Isso não é julgar, mas é parar e discernir, né? Cara, será que realmente isso é o que verdade mesmo? Ou é só um sistema que funciona? Né? Porque vai haver 5 virgens nécias e 5 prudentes. As nécias, elas tinham uma lâmpada, elas conheciam de alguma forma o Senhor, estavam de alguma forma esperando, mas elas ficaram do lado de fora, porque o Senhor não considerou elas, porque elas não tinham óleo. Então, tipo, na verdade, para o Senhor elas nem eram, porque se fossem, ele ia permitir entrar. Mas como não eram, elas não entraram. Amém? Eu sei que é pesado, eu falo algumas coisas meio pesado, mas a gente precisa entender, cara. A gente precisa compreender mesmo a movimentação de igreja e como ela é realmente, ok? Porque isso, cara, isso é essencial nos últimos dias. Prudência, amém? Rômulo, uma coisa, como a gente, na tua opinião, como a gente desconectou as duas coisas, a missão e a casa de oração de forma tão intensa, porque o sistema absorveu a missão, entre muitas Sim, áreas. Tem missionário espalhado para todo canto, o Romanos 11:25, essa coisa do né, relógio, do relógio, até mesmo da coisa da casa de oração para as nações, de um evangelho que vai ser pregado, de uma plenitude dos gentios, que é ligada à necessidade de missão para as nações. Na tua sim. opinião, aonde que desconectou a missão de um resultado de uma casa de oração, de um turno, de um lugar de comunidade que confere e envia? Porque aí a gente vê muitos missionários perdidos no campo, abandonados pela igreja, ou quando não, em fuga da igreja e das suas famílias na missão. Sim, E isso é resultado dessa desconexão, porque eles não foram enviados claro, no ambiente que conferiu em casa de oração como deveriam ir. Agora, aonde se perdeu, na tua opinião? exatamente. Porque eu nunca tinha me dado É. conta de que essas coisas eram resultantes, né? Na verdade, que a missão é resultante da casa de oração. Isso, com certeza, com certeza. Onde desconecta, né? Que é o que eu preciso entender, né? E parece que poxa, o cara tá puxando sardinha para aquilo que ele fala, mas é entender e compreender os últimos dias. Sempre está relacionado a isso, né? Então, por quê? Porque quando você usa só o versículo, por exemplo, de Romanos 11, sem conectar com tudo isso que eu estava falando sobre casa de oração, é um movimento que não é um movimento que quer anunciar, quer pregar e tal, mas não está realmente conectado com o coração do Senhor, porque não se movimenta como casa, né, de oração. Então, isso vem pelos erros teológicos. Por exemplo, crer que nós já estamos no milênio, né? Se nós já estamos no milênio, então o milênio, o reino de Deus, né, ele é falho, fraco e, meu Deus, você, né? Pandemia global, crise econômica. Não, pandemia, exatamente. Que isso? Que milênio é esse? Que reino de Deus é esse? O reino de Deus, a Bíblia é literal em relação a isso. Ele é para toda a terra, não é uma coisa espiritual, ele é literal. O reino de Deus é literal. Por isso que ele desce, né? É para a terra. Então, isso é um erro. Outro erro é querer escapar disso, né? Ah, não tem problema. Jesus vai voltar e ele vai me arrebatar antes do mal do circo pegar fogo. Então não interessa. O importante é que eu estou salvo. Outro outro erro de visão sobre os últimos dias. Outro erro terrível, cara. Porque
né, entendendo o fim dos tempos, futuramente a gente vai aprender sobre isso, mas se Deus quiser, né, Deus vai permitir isso. O que acontece? Existe um movimento da igreja liberando os juízos de Deus sobre a terra. E esse movimento vem através da oração. Por quê? Porque a igreja vai participar disso. Agora, se eu pensar, cara, peraí, eu vou participar de todo a grande tribulação, vou estar aqui, cara, eu preciso preparar algo, o meu coração para suportar isso. Eu acho que eu preciso de ter mais intimidade com o Senhor. Eu acho que eu preciso viver mais intencionalmente em intimidade com o Senhor. E na comunidade, porque é o lugar onde é aquilo que ele vai buscar, a sua noiva, ok? Então, heresias, erros teológicos, né? Realmente é o que Paulo fala, olha, nos últimos dias vão ser tempos trabalhosos, que as pessoas serão amantes de si mesmas, né? E vocês serão enganados, né? Vocês não, né? Muitos serão enganados e eles vão fazer comércios de vocês. Então, às vezes tem pessoas que têm um coração bom e puro, vamos dizer assim. Ela não quer enganar ninguém, mas ela só vê o sistema, ela só conheceu o sistema e acha que é esse sistema que é a igreja. Então, ela tem um coração correto, bom, mas ela só conheceu o sistema e acha que a movimentação do sistema é a movimentação da igreja. Então, por não entender e não compreender, e dá certo. Ah, tá dando certo, então beleza. Mas às vezes quem tá fazendo dar certo é o outro cara, não é Deus. E ele quer te manter fazendo certo, né? Então, eu prefiro coçar a lepra com caco de telha e conhecer Deus, né? E conhecer Deus vendo ele intimamente do que dar tudo certo na minha vida e eu não precisar buscar o Senhor. Então, o sistema dá certo e quando ele dá certo, você não precisa orar. Tá dando certo. Por que você vai orar? Para que você vai buscar? Por que você vai estudar? Ele dá certo. Você baixa o sermão no Google, você, né, faz uma escola ou outra ali, mentoria aqui, lá, né, de liderança, e aí tá tudo certo. Pronto. Você não precisa das escrituras. Você não precisa entender, você não precisa orar, você não precisa buscar. Tá dando certo, é o sistema. Então eu prefiro dar errado. E nesse dar errado, entrar em desespero e buscar o Senhor. Aí, de repente, eu abro a escritura e começo a ler e vejo, pá, peraí, mas isso não condiz nada com que, sabe, eu sou esse cara, que é o cara que sempre Deus está me botando em situações que me levam à oração, a buscar o Senhor. Aí eu entendo coisa e vejo, tá, é por isso. É por isso, porque se minha vida tivesse tudo direitinho, tudo dando certo, eu não ia estar buscando e não ia estar entendendo. Então eu vejo que esse é o grande problema. O sistema dá certo. Então eles não abandonam o sistema. Ele dá certo. Então tá tudo fechadinho. Tá tudo fechadinho. Né? Mas vai ter um tempo que o sistema vai parar, vai travar. E aí não tem tempo, aí não vai dar tempo de buscar óleo para a lâmpada. Não vai dar tempo de buscar óleo para a lâmpada. Mas quem estava em secreto tinha óleo, né? Porque se movia como uma casa profética, né? Então a vasilha não para de sair azeite. A vasilha não para de sair azeite. Se você se move como uma viúva, né? Como a viúva se move? Lamentando porque está longe do marido. Né? Então, eita, olha aí. Não, é o fio que está abrindo ali para continuar ali, para encerrar contigo depois. Amém. Não, mas era isso. Eu já estou falando demais, já, eu acho. Não, é que acabou que tu ia falar da viúva, estava tão bom que eu já estava apanhando, rindo aqui e parei, Jesus. Tá bom, desculpa. Fio, aí. Fala aí, meu consagrado.
Só um minutinho. Tá. Agora? Ah. Então, irmãos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Obrigado por esse tempo aí com vocês. Pastor Rômulo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelas palavras. Que a gente possa aí ficar processando isso ainda essa noite e até o nosso próximo encontro, tá bom? Amém. Quero orar com Amém. você que está nos assistindo aí também, abençoando a tua casa e a tua família também, Rômulo. Pai, nós te louvamos Amém. nesse tempo, pelo privilégio de poder ouvir e ver, tocar, assistir e ler a tua palavra. É um privilégio que nós temos aqui no Brasil e eu não sei até quando. Então, que a tua graça e o teu favor, que for ministrado para nós, que a gente possa tirar o fruto disso e dar resultado desse fruto, Pai. Toma a casa do Rômulo nas tuas mãos, a Edna, seus filhos, Pai. Cobre com teu sangue precioso, que teu exército de anjos guarde ali a entrada e a saída dos teus filhos, aonde quer que ele coloque a planta dos pés. De igual modo também, todos esses que vão participar, ouvindo e assistindo essa aula também, que a tua graça, o teu favor e a sabedoria do alto, do Espírito Santo, possa ajudar-nos a discernir tudo que for ensinado aqui. Que a tua bênção e o teu favor fique sobre nós até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Amém. Amém. Pronto. Desculpa, irmãos. Está ouvindo agora? De novo? Todo mundo ouvindo? Sim. Ah, então tá. É isso, irmãos. A gente... Ô, Rômulo, tu tem uma noção, eu ia te perguntar isso, mas tu tem uma noção de que umas 3 semanas a gente vai ainda pela frente, pelo menos? Porque tem alguns pastores me perguntando, alguns têm culto nesse dia, alguns Pode amigos. 3 semanas, mais 3 semanas. Pelo menos, né? Sim. Então Eu tá. vou tentar fechar isso assim, né? 3 semanas. Ok? Ah, Se se você quiser, de repente, a gente vai, possa fazer algo prático futuramente, presencial, né? Alguma coisa de forma prática daí, né? Com praticidade, né? perfeito. Então tá, irmãos, um abraço, Deus abençoe os irmãos, né? Temos irmãos aqui de Teresópolis, pastor Carnavalho, um beijo, meu querido, amado pastor, nosso pastor presidente aí do conselho, está aqui nos assistindo e junto com a gente. Deixa eu ver, nossos irmãos queridos, Astael, Adriele, Juninho, Devani, Malu, a Bela está pedindo para vocês ligarem a câmera para o Romulo ver vocês lindos para despedir e ir embora. Marianinha, e agora Pedro, né, seu esposo, os recém-casados. Regilene, minha amiga da África, querida, missionária que vai comigo para a África, que foi, né? Está aqui Rafa, Renata, Rochelle, um monte de gente querida aqui, que Deus abençoe. Fora os que estão aqui, gente, que vocês não estão vendo. Tá a Fê, tá o John, tá a Paty, André, Dri, Márcia, Vitória, Samuel, eu, Bela e Felipe. Um beijo, Deus abençoe vocês. Até na próxima quarta. Nós vamos começar às 8, prometo, viu? Dá um beijo nas crianças. Bom dia, mamãe. Beijo, gente. Beijo, Ju. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite, gente. Vamos te ligar. Calma. Ah, essa música é muito segura, não vem ela não, dou conta não.